de estarmos aqui nesta noite. Tu és a razão, e Tu és aquele, Senhor, de quem todos nós nos originamos. Nós somos geração do Senhor, somos sustentados pelo Senhor. Nossa vida, nossos corações só estão batendo, nós só estamos vivos aqui, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. E nós existimos para o louvor da Tua glória, para a exaltação, Senhor, do Teu nome. E este, Deus, é o propósito da nossa reunião aqui nesta noite. Glorificar, exaltar, cultuar aquele que merece toda a glória e todo o louvor, já que todas as coisas foram criadas, são mantidas e existem para a Tua glória, Senhor. Ó Deus, nós queremos, Senhor, aqui nesta noite, fazer exatamente o contrário do que desde que os nossos primeiros pais pecaram e até hoje a humanidade vem fazendo, deixando de dar glórias a Ti, sendo ingratos para contigo. Senhor, nós estamos aqui porque mudamos a nossa atitude para contigo, mudamos o nosso coração, fomos transformados, Senhor, e estamos aqui para Te dar glória e para render a Ti, Senhor, ações de graças, ó Pai. Senhor, toda a nossa gratidão é pouco diante, Senhor, dos inúmeros benefícios que Tu tens concedido a nós. Nós Te louvamos, Senhor, porque a nossa salvação e tudo aquilo que Tu tens feito na nossa vida, ó Deus, é um mistério, Senhor. Ó Deus, é um caminho impenetrável, Senhor. Mas o Senhor, ó Deus, de modo maravilhoso tem nos alcançado pela Tua graça, Senhor, pela Tua salvação, Senhor. E o Senhor fez isso por livre e espontânea vontade. O Senhor não precisa de conselheiros, o Senhor não precisa de mestres, porque Tu és o Deus soberano, sábio, Senhor, e todo-poderoso. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus. Te louvamos, Senhor, e Te damos toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos, cantando ó profundidade das riquezas. Estejamos em espírito de oração. Nós viemos aqui para louvar e orar. Então estejamos em atitude de oração diante de Deus. Aleluia. Primeiramente os homens cantando, as mulheres orando. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mulheres, oremos, irmãos. Oremos, invoca o teu Deus, ora ao Senhor. Glórias a Ti, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és eterno, Senhor. Tu és bendito, Pai. Eu te exalto, Deus maravilhoso, bendito de esta noite. Glórias a Ti. Aleluia. Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Eu te exalto nesta noite, Pai. Porque dele, por Ele, pra Ele
Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Ó profundidade, ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. glória, glória, bem suave. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. 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 Aleluia. Ore ao Senhor, louve ao Senhor neste momento. Pense nas grandezas de Deus, na sabedoria, nas riquezas de Deus. Os caminhos de Deus são misteriosos, os caminhos de Deus são impenetráveis, mas Deus tem aberto os seus caminhos para que nós os conheçamos e nós o adoremos pela grandeza da glória da sua graça. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor, aleluia. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. Nós vamos louvar a Deus e vamos proclamar aqui. Talvez hajam pessoas aqui que hoje estão com seus corações tristes, estão passando momentos difíceis de provação, e agora é momento de você dizer para Deus: Senhor, ainda que tudo conspire contra mim, mesmo assim eu vou te louvar, mesmo assim eu vou abrir os meus lábios e vou te adorar, vou te agradecer, vou te exaltar, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me secar, ainda que os montes desabem
vem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar, para sempre hei de te louvar. Louve ao Senhor neste momento. Deus, eu quero louvar o teu nome, Senhor. Gostaria de pedir que o nosso irmão Eliséias esteja levantando sua voz em oração a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Sim, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Rosângela, esteja orando ao Senhor.
Sim, Pai. Obrigado, Jesus. Nós temos o privilégio, Senhor, de participarmos da tua mesa, Senhor. Momentos, Senhor, inesquecíveis, Senhor, quando estamos na tua presença e somos cheios do teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito é teu nome, Senhor. É verdade, Jesus. É verdade, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. É verdade, Pai. O Senhor nos amou, o Senhor nos chamou e o Senhor nos abençoou para que nesta noite nós estivéssemos, ó Pai. Aleluia. Honras, louvores, adorações ao Rei dos Reis. Amém. Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para sempre. Toda glória para ti, somente para ti, Jesus bendito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos cantar agora o Fonte de toda a bênção, aquele hino Ebenezer. O título dele é Ebenezer e a segunda estrofe dele diz: cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu e por sua graça espero transportar-me para os céus. Então nós estamos aqui erguendo nossas ações de graças, nossos louvores a Deus, porque Ele tem nos socorrido. O Senhor te socorreu quando você estava no pecado e na miséria. Ele te socorreu, Ele tem socorrido você. Ele é o nosso socorro bem presente. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar esse hino. E enquanto isso, aqueles que têm seus dízimos e ofertas podem trazê-lo aqui em atitude de adoração a Deus. Amém? Pode ser um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais. De toda bênção vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu e por sua graça espero transportar-me para o céu. Meu pedido procurou-me longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue, bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou, teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma prende-a com amor, pra que a dela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Quem aqui já conhecia esse hino? A maior parte já conhecia, né? Então vamos cantar mais uma vez. Aqueles que não sabem, você vai aprender. Deus é a fonte, Ele é o Pai das luzes, de onde procede toda a bênção, todos os dons, todas as graças, vêm das mãos dadivosas do nosso Deus. Vamos exaltá-lo. Fonte de toda bênção, vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus.
E essa é a nossa oração nesta noite, Deus. Toma-nos nas tuas mãos, prende-nos a ti, Senhor. Amarra-nos com cordas de amor e de misericórdia, Senhor, para que nossas almas estejam sempre apegadas, Senhor, a ti, presas a ti, Senhor, e nós vivamos somente para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Gostaria de chamar nosso irmão Farsoni. Ele tem um aviso importante para os irmãos. O microfone. Irmãos, boa noite, paz do Senhor. Amém? É só para lembrar do dia 18 e 19, o encontro dos casais aqui na igreja. Todos estão convidados, né? O irmão William, irmã Márcia Torres, da IBAB de São Paulo. Os irmãos podem ver os cartazes, está a propaganda no boletim da igreja, no site, tá? Não percam, invista no seu casamento. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse hino é maravilhoso, esse último hino que nós cantamos. E a última estrofe dele expressa exatamente o que nós somos. O que nós somos? Devedores à graça de Deus. A cada dia, a cada hora. Porque é essa graça que tem nos sustentado, é essa graça que tem nos guiado, e é por essa graça que nós somos salvos. E estamos aqui nesta noite para louvar ao Senhor pela sua graça. E eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo no livro de Efésios, no capítulo 2. Esse é um dos capítulos da Bíblia. Esse daqui praticamente eu posso dizer aqui sem, não é querer me gabar nem nada disso, mas de tanto que eu já li, que eu gosto desse capítulo, do capítulo não posso mentir, não é o capítulo inteiro não, mas do versículo 1 ao 10, praticamente eu acho que eu sei de memória, esse daqui, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, e nós vamos meditar nesta noite, na salvação pela graça de Deus, salvação pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, todos acharam? Então diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, olha só que duas palavras maravilhosas, mas Deus, guarda isso aí, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Vamos ler o versículo 7 e 8 juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, porque encontramos aqui o teu evangelho, Senhor, teu evangelho, e a tua igreja, ela é a coluna e o baluarte da verdade, Pai. E nesta noite, Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que a verdade do teu evangelho, ela seja erguida, sustentada, Senhor, e proclamada, através da ministração da tua palavra,
e também, Senhor, através da ceia do Senhor, que nada mais é do que o Evangelho dramatizado, o Evangelho vindo até nós, tornado visível a nós, através dos elementos, do pão e do cálice. Senhor, Tu conheces os nossos corações, o Senhor sabe qual é a condição espiritual de cada pessoa aqui nesta noite, mas a minha oração é que todos sejam salvos, todos saiam daqui salvos, todos saiam daqui, ó Deus, agradecidos ao Senhor, por tão maravilhosa graça que Tu tens demonstrado para nós, que nós saiamos daqui, Senhor, como verdadeiros adoradores, e prontos, ó Deus, para gastar, para investir a nossa vida, andando na prática das boas obras, que o Senhor preparou de antemão, para que nós andássemos nelas, Senhor. Ó Deus, abre também os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aqui, qual é a condição do homem sem Cristo, e nós, ó Deus, possamos fazer um exame dos nossos corações, da nossa vida, para saber se essa não é a nossa situação. Ó Pai, quando nós olharmos para aqueles que ainda não creem em Ti, nós possamos também nos compadecer deles, por ver, ó Deus, o que é que a Tua palavra fala a respeito daquele que ainda não conhece o Senhor. Ó Deus, dá-nos a Tua bênção. Ó Senhor, me esconde atrás da Tua cruz, Senhor, e me dá, Senhor, graça para que eu possa pregar a Tua palavra no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, então esse texto nós podemos dizer que aqui nós encontramos os caminhos de Deus descobertos para nós. Nós lemos aqui no começo do culto aquelas palavras de adoração do apóstolo Paulo lá em Romanos, onde ele fala, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, e inescrutáveis, impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? E aqui, irmãos, em Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, nós vemos Deus descobrindo os seus caminhos para nós, descobrindo o caminho de Deus para a salvação dos pecadores. Qual é o caminho de Deus? Como é que isso acontece? Qual é a condição da humanidade? O que Deus fez em nosso favor? E o que Ele nos faz ser em Cristo? Então aqui Deus, aqui em toda a Bíblia, mas especialmente aqui neste, do versículo 1 ao versículo 10, nós temos os caminhos de Deus na salvação dos homens descobertos para nós. E o apóstolo Paulo ora aqui no parágrafo anterior, do versículo 15 ao versículo 23, ele orava pelos cristãos de Éfeso, pedindo que Deus abrisse os olhos dos seus corações, que Deus lhes desse espírito de sabedoria e de revelação, para que eles pudessem entender, compreender a grandeza do seu chamado, como o chamado que Deus fez para nós é grande, para que eles também entendessem qual a suprema grandeza do poder de Deus. E Paulo ora ali falando que Deus, Ele exerceu esse poder supremamente grande, o mesmo poder que levantou Jesus Cristo da sepultura ao terceiro dia. Esse mesmo poder age na vida dos crentes, age na vida daqueles que pertencem a Deus. Esse mesmo poder que levantou Jesus Cristo da sepultura. Então aí aqui do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, nós temos uma ampliação de como é que o poder de Deus atua na nossa vida, como que a graça de Deus, essa graça que nós cantamos aqui agora, como é que a graça de Deus ela atua na nossa vida. Então, meus irmãos, eu creio que a ideia central dessa passagem, o que a palavra de Deus aqui propõe para nós, é que somente pela graça de Deus em Cristo, que nós somos tirados do estado de pecado e miséria e transportados para o estado de salvação. É somente pela graça de Deus em Cristo,
Não há outro meio, é só pela graça de Deus. Por essa graça que nós louvamos e exaltamos a Deus aqui nesta hora. Então, em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus nos mostra qual é a condição do homem sem Cristo, qual é a situação em que nós estávamos. E ele chega a dizer aqui em que ele estava, e aqueles cristãos da cidade de Éfeso também estavam antes de conhecerem a Cristo. Qual é a situação do homem sem Cristo? Então ele começa dizendo que o homem, versículo 1, está morto em delitos e pecados. Essa morte é espiritual. Então nós vemos as pessoas andando, trabalhando, estudando, se divertindo, indo no cinema, indo atrás de uma série de coisas. Mas a humanidade, ela é composta por mortos que andam. Já pensou nisso? Mortos que andam. Espiritualmente, a pessoa sem Cristo, ela está morta. Eu sei que todo mundo aqui alguma vez na vida já foi num velório, né? E você chega no velório, você tem ali vou falar difícil, né? O féretro, né? O caixão, né, irmã Lídia? O caixão, está ali o corpo. Você pode chamar o falecido, você pode gritar, você pode chacoalhar o caixão, você pode tentar jogar um balde de água fria nele, ele não vai responder. Por quê? Porque ele está morto. Irmãos, isso é muito sério. Qual que é a situação da humanidade sem Cristo? O homem está morto. O homem não está mais ou menos, não está meio doente, meio adoentado, meio enfermo, não. A palavra de Deus, irmão, não sou eu que estou dizendo aqui, ela fala que nós estávamos mortos. O morto, ele não tem a capacidade de se comunicar com o mundo exterior. Ele não responde. Irmãos, e o homem morto no pecado, por que é que Jesus Cristo, ele veio aqui até nós, e muitos não o reconheceram, muitos não creram nele, porque mesmo que Deus venha a nós, o homem morto, nem assim ele vai ter condições de responder à ação de Deus, porque o homem está morto. E morto por causa do quê? Por causa dos seus delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Então, embora as pessoas andem, se movimentem, se locomovam, elas estão mortas, até que Deus intervenha nesta vida. Mas nós vemos aqui do verso 1 ao 3 que são mortos que andam, porque ele vem aqui no versículo 2, nos quais andastes outrora. Já pensou? Mortos que andam. Mortos que andam e que andam numa fila de escravos. E essa imagem aqui, dessa fila de escravos, ela era muito comum naqueles dias. Quando o Império Romano conquistava uma região, uma cidade, uma vila, aquele povo que era vencido, ele era levado como despojo. E os perdedores eram algemados, todos presos uns nos outros, e eles eram levados numa fila para Roma, ou para algum lugar importante, para serem apresentados como despojo de guerra. E essa é a condição da humanidade, uma fila de escravos, mortos que andam. Mas é interessante, né, irmãos? O morto, quando alguém morre, se nós demorarmos muito para enterrar essa pessoa, vai ser difícil da gente ficar do lado dela, né? Porque quando alguém morre, se inicia aquele processo, um processo de decomposição. Então, irmãos, nós podemos dizer que a humanidade está morta, os homens estão mortos, e em processo de decomposição moral, decomposição espiritual. E desde Gênesis, desde a queda, nós vemos que o homem não melhorou.
a situação cada vez vem piorando mais, o cheiro se torna cada vez pior. Essa é a condição. Todo mundo nasce assim, todas as pessoas nascem nessa condição, e nascem escravos. Então é uma fila de escravos. E a palavra de Deus diz aqui que nós, o homem sem Cristo, ele é escravo do mundo. O que é o mundo? O mundo é esse sistema de valores e atitudes que rege a nossa vida, que rege a vida das pessoas, mas que é um sistema anti-Deus, é um sistema contrário a Deus e a sua vontade. E a Bíblia diz que ele é encabeçado por Satanás. Então as pessoas são escravas desse sistema maligno, terrível. E nós, antes de Cristo, éramos assim também. Mas não só escravos do mundo, seguindo o curso deste mundo, mas também escravos do diabo. Por quê? Porque nosso pecado, nossa desobediência, nos colocou numa posição de sujeição ao diabo. E Paulo chama aqui o diabo de o espírito da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. E por que espírito da potestade do ar? Porque o ar, você não vê o ar. E o diabo, ele encabeça um exército invisível de demônios que estão operando, escravizando as pessoas, agrilhoando as pessoas, fazendo com que o homem continue vivendo nesse cativeiro maligno, terrível. Mas em quem que esse espírito atua? Ele atua nos filhos da desobediência. Qual desobediência? De Adão, dos nossos primeiros pais. Então todos nós que nos originamos de Adão, somos filhos da desobediência, e Satanás atua em quem? Na vida daqueles que são filhos desta desobediência. Mas além disso, o homem, a palavra de Deus mostra o homem escravo de si mesmo, porque esse homem anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa fila de escravos é de pessoas que são escravas do mundo, escravas do diabo e escravas de si mesmas, escravos dos seus próprios desejos desordenados, escravos do desejo de agradar a si mesmos. Essa é a situação. E por último, filhos da ira. E éramos filhos da ira, como também os demais. Como consequência dessa atitude de rebelião do homem, de pecado do homem, paira sobre a humanidade a ira de Deus. E a ira de Deus, ela é a justa indignação de Deus contra os nossos delitos e pecados. Então, a ira de Deus, ela é a indignação de Deus. Irmãos, me espanta a palavra de Deus. Há um salmo que diz que Deus, ele sente indignação todos os dias. Vocês já leram esse salmo? Eu não me lembro agora qual que é. Mas Deus, ele sente indignação todos os dias. Você quer conhecer mais sobre a ira de Deus? Leia o livro do profeta Naum, o primeiro capítulo do profeta Naum. Então, meus irmãos, o pecado, ele provoca náuseas em Deus, ele provoca enjoo em Deus, e a ira de Deus nada mais é do que a reação justa de Deus à nossa rebelião, ao nosso pecado, à nossa desobediência, à nossa idolatria, nós idolatrarmos a nós mesmos, ou qualquer outra coisa que nós colocamos no lugar de Deus. Tudo isso provoca a ira de Deus, e o homem nasce como um filho da ira, e se ele morrer desse jeito, ele vai sofrer a ira de Deus eternamente. Outra vez, eu me lembro de ter dito aqui, que o que uma pessoa precisa fazer para ela ir para o inferno? O que o homem precisa fazer para ele ir para o inferno? Basta ele continuar do jeito que ele nasceu.
É como se o homem estivesse numa rampa de aço inox molhada, né? Ou então ensaboada, ou então engordurada. Fatalmente o homem está escorregando, e uma hora ele vai cair no abismo final. Então essa é a condição da humanidade, e essa era a nossa condição antes de nós conhecermos a Cristo. Meu irmão, você se incomoda com isso? Será que isso nos leva a avaliar a nossa condição espiritual? Alguma vez você já pensou: nossa, eu me sinto assim, eu me sinto morto, eu me sinto escravo, e eu sinto como se Deus estivesse irado comigo? Irmãos, nós temos que avaliar a nossa condição espiritual. Irmãos, e hoje a igreja, de um modo geral, ela vive tão negligente com relação a nós orarmos pelos perdidos, a nós pregarmos o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos nos lembrando da condição que nós tínhamos aqui antes de conhecer a Cristo. É assim que o mundo está, assim que as pessoas estão. Você já pensou que os seus filhos nascem desse jeito? Você já pensou que os seus pais, se eles não são de Cristo, eles estão vivendo dessa forma? Seus irmãos, seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem com você. E existem povos e nações ainda que nem sequer nem missionário teve, e todos estão vivendo nessa condição terrível, caótica. E será que isso não nos incomoda? Será que isso não nos provoca? Será que isso não nos constrange? Meus irmãos, essa é a condição triste. O Evangelho é assim. O Evangelho, ele é a boa notícia, né? Mas primeiro tem que vir a má notícia, porque senão a boa notícia, ela não vai ser tão boa assim. Para nós, ela é boa, mas para que ela seja uma boa notícia para nós, primeiro nós temos que escutar, conhecer as más notícias. E essas daqui são as más notícias. Meu irmão, reflita sobre essas palavras. Mas Deus, olha só, relembrando as duas palavras importantes aqui do texto que nós lemos: mas Deus. Isso faz toda a diferença, porque aqui a partir do versículo 4 nós vemos a ação graciosa de Deus por meio de Jesus Cristo na vida desse homem morto, escravo do mundo, escravo do diabo e escravo de si mesmo, filho da ira e destinado à ira de Deus. Deus não deixou o homem perecer nesse estado de pecado e de miséria. Irmão, se Deus não fizesse nada pela humanidade, não fizesse nada por nós, e nós continuássemos aí perecendo eternamente, Ele seria perfeitamente justo em fazer isso. Ele é justo, porque quem se precipitou nessa condição fomos nós mesmos, tanto em Adão, como pelas nossas atitudes hoje diante de Deus. Então, irmãos, Deus não tem obrigação de salvar ninguém, mas há um atributo de Deus, uma qualidade na pessoa de Deus, que é a sua graça, que é a sua misericórdia, que é a sua bondade. E porque Deus é justo, Deus é santo, mas Deus também é gracioso, Deus também é misericordioso, Deus também é bondoso. E não por causa de mim ou de você ou de alguém, mas por causa da misericórdia, da graça e da bondade de Deus, Ele decidiu nos salvar. Ele quis nos salvar, Ele quis nos tirar desse buraco que nenhum de nós podia sair sozinho, nenhum de nós. Ele quis fazer isso. E Deus, tem músicas, louvores que o pessoal canta por aí que fala dos sonhos de Deus, né? Mas Deus, irmãos, Deus não sonha, Deus decreta, e tudo aquilo que Ele quer fazer, Ele faz. E porque Ele quis nos salvar, e Ele tem todo o poder, Ele nos salva.
poderosamente, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus não nos deixou, Deus interviu na nossa vida, interviu na nossa história, Deus agiu graciosamente por meio de Jesus Cristo, Deus manifestou a sua graça para conosco. E há uma definição de graça, de um servo de Deus chamado Joel Bick, que eu gosto muito, eu não consegui memorizar essa ainda, mas ele diz assim: graça é o favor espontâneo de Deus aos pecadores indignos e sem esperança, em rebelião contra Deus, que possuem um coração mau e uma péssima lista de obras, mas Deus decide derramar um amor totalmente merecido sobre eles, fazendo com que suas vidas sejam mudadas para sempre. Graça de Deus. Misericórdia é Deus não nos dar o castigo que nós merecemos. Então, misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Graça é Deus nos dar aquilo que nós nunca mereceríamos. Nunca merecemos. Os irmãos compreenderam a diferença entre graça e misericórdia? Então, misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Então, eu vou perguntar: o que é misericórdia? É Deus não dar aquilo que eu mereço, né? Porque se Deus for dar aquilo que eu mereço, né? Tem até cânticos por aí, orações que o pessoal faz, né? De gente exigindo: Senhor, dá o que é meu, né? Uma vez eu escutei um pastor contando uma história que ele participou de um culto numa determinada igreja, e aí diz que tinha um pastor, um senhor idoso pregando lá, né? Uma coisa que nunca ia se esperar de um homem idoso, experimentado, maduro na vida, e era um pastor. E aí ele pregando a passagem do filho pródigo, e ele citou aquela parte que o filho pródigo chegou para o pai, né? E falou: pai, dá o que é meu, né? E aí o pai deu, e o filho foi embora e gastou tudo que tinha, e chegou a quase ter que comer as bolotas dos porcos. Aí ele falou: então, meu irmão, aquele filho pediu para o pai: dá o que é meu, e ele deu. Então pede para Deus: dá o que é meu. Meus irmãos, a pessoa que contou isso falou assim, ele disse que ele olhou para cima e falou: Senhor, só espere eu sair daqui desse lugar para o Senhor dar o que é deles. Porque, irmãos, se Deus for nos dar aquilo que é o nosso direito, eu mesmo era para estar num lugar bem quente agora, sem água, em sofrimento eterno. Então, meus irmãos, a misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Isso ajuda a gente a fazer a diferenciar isso. Então, meus irmãos, Deus agiu graciosamente para conosco. Ele manifestou a sua misericórdia. Como? Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E a vida que Ele fala aqui é vida espiritual. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Irmãos, e Deus, Ele faz isso de maneira maravilhosa. Alguma vez você está escutando uma pregação, está lendo um panfleto, está ouvindo um cântico de um hino, está ouvindo um testemunho de uma pessoa, de repente, Deus nos dá vida espiritual, através da sua palavra, né? Porque a palavra de Deus diz que é por ela, pela ação do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que as nossas almas são geradas, que nós recebemos vida espiritual. Então Deus, Ele nos dá vida, juntamente com Cristo. E tudo isso acontece por quê? Por causa de Cristo e em conexão com a nossa fé em Jesus Cristo. Então Ele nos dá vida, e Ele também nos ressuscitou juntamente com Cristo. A palavra de Deus diz que os grilhões da morte não puderam manter Jesus Cristo preso naquela sepultura, mas ao terceiro dia, pelo poder de Deus, Ele ressuscitou, e Ele foi elevado e está assentado à direita de Deus Pai.
todo-poderoso, acima de todo principado, potestade, poder e de todo nome que se possa referir neste século ou também no vindouro. Tudo isso pelo poder de Deus. E da mesma forma, nós que estávamos mortos, pela graça de Deus, nós somos ressuscitados. O Lázaro é tirado do túmulo. Irmãos, todos nós somos Lázaros. Todos nós estávamos apodrecendo na sepultura do pecado, mas Jesus Cristo, pelo seu evangelho, pelo poder do seu Espírito, Ele gritou e disse: Lázaro, sai para fora. E aí, milagrosamente nós saímos. Irmãos, a salvação é o maior milagre que um ser humano pode experimentar na sua vida, é a salvação. Por quê? Porque nós somos ressuscitados, e ressuscitados juntamente com Cristo. Assim como Cristo levantou da sepultura no terceiro dia, nós também somos ressuscitados pelo poder de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Mas nós não fomos apenas ressuscitados, nós fomos também assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, só essa expressão aqui da palavra, ela já exige um estudo muito grande, porque não é fácil definir o que são essas regiões celestiais. Mas, irmãos, nós podemos dizer o que é estar assentado à direita de Deus. O trono de Deus é o centro do universo, é o lugar mais alto do universo, mais santo do universo, é o lugar inatingível do universo. E Jesus Cristo está assentado à direita de Deus, diz a palavra, intercedendo por nós. E por que Jesus está assentado? Interessante, sabe por quê? Porque Ele já terminou a sua obra. E a gente só senta, né, irmã Lídia? Depois que a gente terminou o nosso trabalho. Então Jesus Cristo, Ele se assentou à direita de Deus. E pela fé, nós estamos assentados nele, à direita de Deus, acima de todo principado, toda potestade, de todo poder. Por isso, irmãos, por que o Satanás atua nos filhos da desobediência? Porque eles não estão nas regiões celestiais, né? E é essa posição que o Senhor nos deu. Essa é uma posição do que? De vitória. É uma posição do que? De domínio. É uma posição de graça na presença de Deus. E é nesta posição que nós estamos, mais do que vencedores, acima de todas as coisas. Uma coisa interessante, quando aqui a palavra fala que nós já estamos assentados, não é que nós vamos ser, ou que nós estávamos assentados, não, nós estamos. A palavra de Deus, ela mostra aqui como se todo o plano da salvação já estivesse cumprido, e nós já estamos assentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo. Então, irmãos, a nossa salvação, o nosso futuro, a nossa glória é algo tão certo, em que nós podemos descansar a nossa fé, porque no mundo espiritual tudo já está realizado. Agora isso só está se concretizando na história, e nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, olha o privilégio. Você estava morto, você era escravo do mundo, escravo do diabo, escravo de você mesmo, você estava debaixo da ira de Deus, mas Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, na cruz Ele morre por nós, ressuscita ao terceiro dia, e nele nós recebemos vida, somos ressuscitados, e somos assentados juntamente com Ele, à direita de Deus, nas regiões celestiais. Irmão, será que nós podemos compreender o que é isso? Será que nós podemos imaginar? Por isso que nós temos que orar e pedir a Deus: Senhor, abre a minha mente, abre os olhos do meu coração, para que eu possa entender isso, eu possa compreender, e não apenas entender, mas eu possa viver como uma pessoa que está assentada juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E o pastor Edson já tem ensinado isso aqui para nós.
meus irmãos, e por que Deus ele fez tudo isso? Por que Deus agiu com tanta graça, tanta misericórdia para conosco? Por que Ele demonstrou a sua bondade? Não é nem por causa de nós, não é por causa de mim, não é por causa de ninguém além dele mesmo, porque olha só o que diz aqui o versículo 7, para finalidade, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, irmãos, por que Deus nos salvou? Por que Deus ele nos tira de um estado de perdição, de pecado e de miséria, e nos leva pela sua graça a um estado de salvação, de vitória, de comunhão, de perdão, de libertação na presença de Deus? Ele faz isso para a sua própria glória. Sabe, irmãos, até o pecado, embora o pecado seja a transgressão da lei de Deus, o pecado é ofender a Deus, mas muitas vezes até o pecado do homem, Deus transforma aquela situação má num bem muito maior. Deus, ele usa, não que ele aprove ou que ele seja o autor do pecado, né? De jeito nenhum, mas Deus, até o pecado do homem, ele acaba servindo para mostrar a grandeza da glória, do poder, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Que coisa, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua glória, Ele faz para o seu louvor. E o que se espera daqueles que são salvos? O que se espera? Se Deus faz tudo para a sua glória e para o seu louvor, nós temos que ser as pessoas que mais admiram a Deus, que mais adoram a Deus, que mais agradecem a Deus, que mais exaltam a Deus pelas suas misericórdias e pela sua graça. Irmão, um cristão murmurador, um cristão reclamão, ele é uma contradição, porque o verdadeiro cristão, a pessoa salva pela graça de Deus, ele não tem outra coisa para fazer, senão glorificar a Deus, admirar a Deus, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós, e viver uma vida de gratidão, irmãos, partindo do princípio, de que nós merecemos apenas o juízo e a condenação de Deus, o que vem é lucro. Qualquer bênção na nossa vida é lucro. Não era para eu ter nada, eu não era merecedor de nada. Irmãos, muitas vezes em momentos de crise na minha vida, isso tem me ajudado. Eu me lembro, irmãos, os irmãos sabem disso, quando há quase 8 anos atrás a nossa filhinha nasceu, e ela nasceu doentinha, enferma e tal, e os irmãos sabem que a nossa filhinha faleceu, foi muito sofrimento. Mas sabe, irmãos, uma coisa que me ajudou a passar por aquele momento, a superar aquele momento de dor? Um dia eu estava pensando, meu Deus, nem filho eu merecia ter, eu ainda tive minha filha, e eu ainda pude amar ela alguns dias, ela pôde ainda tocar a minha vida, nem filho merecia ter, Deus já me deu ela aqui, já está bom demais. Então, irmãos, se nós olharmos a vida da perspectiva da graça de Deus, da perspectiva de que por nós mesmos nós não merecemos nada, e tudo que a gente recebe de Deus é graça, irmãos, só de você estar vivo aqui respirando, você já está no lucro, né, irmã Lídia? Hoje eu estou pegando a irmã Lídia aqui, né? Já está no lucro. Então, meus irmãos, o crente ele tem que ser uma pessoa agradecida a Deus por tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo. E como é que nós recebemos essa salvação? Como é que nós recebemos esse presente de Deus? Nós recebemos pela fé. Porque pela graça sois salvos. É pelo favor imerecido de Deus que vocês são salvos. E nós recebemos esse presente através da
fé. Irmãos, o que é a fé? A fé nada mais é do que o homem levantar as suas mãos vazias para o alto e receber o presente que Deus nos dá de graça. Parece até um pleonasmo, né? É um presente, que se é presente é de graça, né? Mas a Bíblia aqui fala que a salvação, o salário do pecado é a morte, mas o dom, que é presente, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então olha só, a salvação, ela é um presente que Deus nos dá de graça, e nós recebemos esse presente pela fé. Em quem? Em Cristo. Não é por obras, porque senão quando a gente chegar lá no céu, fui um excelente diácono lá na igreja Batista Betel, eu fiz por merecer para chegar aqui. Irmãos, no céu ninguém vai bater no peito não, viu? Ninguém, lá não vai ter ninguém que bate no peito e que confia em si mesmo e que confia nas suas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem, é dom, não de obras, para que ninguém se glorie. O cristão arrogante, o cristão, entre aspas, o cristão que confia em si mesmo, que crê que a sua salvação depende de si mesmo, é uma contrariedade. Por quê? Porque o cristão é aquele que sabe que tanto a salvação como até a fé, elas são dons de Deus para nós, né? Mas irmãos, terminando, qual que é a finalidade dessa salvação? Qual que é o resultado dessa salvação? Aí vem o versículo 10, porque somos feitura dele. E a palavra feitura aí no original é a palavra que se deriva, da onde se deriva a nossa palavra poema. Olha que coisa linda, porque hoje nós em Cristo, nós que estávamos mortos, éramos escravos, estávamos debaixo da ira, nós fomos criados, e nós somos uma obra-prima de Deus, somos uma obra-prima do Salvador, nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Até as nossas obras, Deus Ele preparou antes para a gente viver na prática dessas obras. Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos para viver na prática de boas obras. O que é uma boa obra? Boa obra é tudo aquilo que Deus nos ordena que nós façamos na sua santa palavra. Boa obra é tudo aquilo que nós fazemos movidos pelo amor de Cristo, movidos pela graça de Jesus Cristo. Isso é boa obra. Então, meus irmãos, essa palavra de hoje deve nos levar a adorar a Deus, a sermos gratos a Deus. Eu já gostaria de chamar aqui os irmãos do louvor e os diáconos aqui à frente também. Ela nos leva a nós sermos agradecidos a Deus, nós sermos adoradores de Deus, reconhecermos a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, a olharmos para o mundo com compaixão pela situação em que a humanidade se encontra, e hoje vivermos vidas que não recebem a graça de Deus em vão, mas que nós possamos gastar a nossa vida na prática de boas obras. Amém? Glória a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos. Nós vamos agora cantar o hino Rude Cruz e vamos participar aqui da ceia do Senhor. Talvez algumas pessoas estranhem. Está tudo enfeitado aqui porque o segundo culto vai ser um culto voltado para as crianças, né? E nós já gostaríamos de relembrar os irmãos que agora do dia 6 ao dia 10 de outubro, vamos ter a nossa semana de oração aqui, das 8 às 9 da noite, da segunda à sexta-feira. Vamos estar em atitude de adoração e pensando na palavra que nós meditamos agora nesse momento. Amém? Vamos cantar Rude Cruz.
Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Devem trocar. participar da ceia aqueles que foram batizados nas águas, estão em comunhão com Cristo e em comunhão com a igreja. Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante paixão. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos cantar as últimas duas estrofes novamente desse hino. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar.
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em te ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Porque o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, repartiu e disse: isto é o meu corpo, que foi entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, pensando nele, pensando nessa rude cruz, comamos o pão. De semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, bebamos o cálice. Glória a Deus. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Hoje nós estamos proclamando juntos aqui a morte do Senhor, a importância da morte de Jesus naquela cruz, porque na sua morte, Ele levou a nossa morte, Ele levou os nossos pecados, e quando Ele ressuscitou, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Quando Ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus, nós também subimos com Ele, e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima dos problemas, acima das dificuldades, acima dos ataques do diabo, acima das preocupações deste mundo, e que nós não deixemos que essas coisas venham encontrar espaço nos nossos corações, mas que no nosso coração, nossa mente esteja voltada para Deus, para as coisas do alto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós fomos chamados por Deus para viver na prática de boa obra. O que é boa obra? Você amar sua esposa, o marido várias vezes lavar a louça para a esposa, você criar os seus filhos no temor de Deus, na disciplina do Senhor, corrigir, amar, ouvir, boa obra. Trabalhar é boa obra, orar, oh que obra maravilhosa, testemunhar, é fazer tudo aquilo que Deus nos ordena fazer na sua santa palavra. Meu irmão, pense em quantas boas obras estão esperando você, mas enquanto você ficar de braços cruzados, inerte, elas não vão acontecer. E Deus te salvou, você é um poema dele, você é uma obra-prima dele, para que você ande, viva na prática de boas obras. Deixe todas as obras mortas, todas as obras pecaminosas, confesse, rejeite, abandone, tire isso da sua vida, e seja uma pessoa, como foi o nosso saudoso irmão Guilhermino, que o Senhor recolheu nesta semana, um homem fiel, um homem consagrado, um homem santo, um homem obediente, um homem a quem Deus usou
quando a nossa igreja aqui tinha um grupo pequenino de 7 pessoas. Será que se você tivesse num grupo de 7 pessoas, sem banda, sem músico, sem pastor, sem pregador, você ficaria nessa igreja? O irmão Guilhermino ficou, o irmão Pedro Chaves ficou, a irmã Maria Câmara ficou, o irmão José Ferreira ficou. Não é isso, irmã Vilma? São esses irmãos, eles ficaram. E hoje a nossa igreja está aqui. Hoje ela tem banda, hoje tem louvor, hoje tem uma equipe de pastores, hoje ela tem congregações, hoje ela tem cerca de 800 membros. Mas houveram pessoas que pagaram o preço. E se nós pagarmos o preço hoje, se nós formos fiéis hoje, Deus vai poder usar e abençoar ainda muito mais a nossa vida e abençoar a sua obra. Meu irmão, vamos agora nos lembrar daqueles irmãos, daqueles queridos que perderam, né? A família do irmão Guilhermino, a família também do querido irmão Deusdete Silva, que o Senhor recolheu também nesta semana, um irmão amado, querido de todos nós. Vamos interceder pela aquela lista de enfermos e doentes que nós temos orado todos os dias, amém? Vamos orar. Senhor, nesta noite agora, nas tuas mãos nós colocamos todos os nossos irmãos queridos que estão sofrendo, passando por provações, por lutas, pelas dificuldades da vida, e muitos deles estão aqui, ó Pai. Eu peço a Ti nesta noite uma intervenção poderosa do Senhor nestas vidas, ó Pai. Olha, Senhor, para a irmã Deise, olha para a irmã Odete, para o irmão Butíquio, olha, Senhor, para a irmã Ruth, o irmão Pedro Chaves. Ó Deus, dispensa a Tua graça para a Cristiane, Senhor, para a Leni, ó Deus, para o irmão Nilson Cariello, Senhor. Ó Deus querido, tem misericórdia do nosso irmão Edwards, ó Pai. Opera um milagre, Senhor, na vida do Teu filho, Pai. Ó Deus, olha para aqueles que estão chorando porque perderam seus entes queridos. Visita, Senhor, nesta hora a dona Lúcia, suas filhas, ó Deus, genros, netos, netas, aonde eles estiverem, a família numerosa também do irmão Guilhermino, Senhor. Consola, Senhor Deus querido, os Teus servos, e fortalece-nos, ó Pai, para que nós vivamos a nossa vida para a Tua glória, na prática de boas obras, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Os diáconos estarão recolhendo os cálices, e agora, encerrando, nós vamos cantar o hino Sou Feliz, 398, do cantor cristão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos cantar com alegria, cantar a nossa esperança. Glória a Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Com Jesus, sou feliz. Com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, convertidos à luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Com Jesus, sou feliz. Com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. E esta semana venha participar da semana de oração.